Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 478 do nosso Café com Segurança. Estamos presencialmente aqui no CT Segurança, nesse que é o nosso episódio número 478. Mais conhecido como 478º. Oitavo episódio, e é muito bom, galera, estarmos juntos toda segunda-feira aqui trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco, e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa, olá. A nossa mascote, ela, Eusébia Matoso, presente. Christian Visval, hoje remotamente de novo. Adalberto Benhaja. Vamos animar! Vamos animar. Tá até na caneca aqui, galera. Rapaz! Vamos animar esse negócio aí, gente! Brincadeira aí, garoto! Vamos animar do Betão, não foi bom, não. Não. Vamos, Betão. Vamos animar Vai. de Toma resposta. fôlego, toma vai. fôlego. Faça Toma jus fôlego. ao Betão. Vai, vamos lá. Vamos animar! Olha, ele ficou até roxo, ó. Foi aqui, ó. Acabou o ar, galera, mas vamos lá. E o nosso convidado mais Eu um amo essa especial de hoje, Vinícius Marques, está conosco. Fala, galera. Tamo aí, firme e forte. Muito bom tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, obrigado pela tua participação e colaboração aqui com a gente no Café com Segurança. A gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com/CT Segurança. Mas, olá, Vini, a gente também tá no Spotify, não é isso, Ada? Sim, Kleber Reis. Todos os episódios do Café com Segurança, além de ficarem aqui na playlist do canal do CT Segurança do YouTube, estão lá no Spotify. Então você vai no aplicativo do seu celular, vai no browser do seu computador, não importa. Vai lá no Spotify. Agora não, quando acabar o programa. Aí você vai lá e procura Café com Segurança. Depois que você digitar Café com Segurança, você vai ver lá a lista desses 478 episódios ali para você se esbaldar de conhecimento que todos os convidados contribuíram com a gente ao longo desses episódios. Ele pode também se inscrever no Spotify agora, então aí você vai ser notificado sempre que subir um novo episódio. Daqui a pouquinho esse episódio vai estar lá para você escutar, e você tem a chance de escutar. Imagina, você ouvindo o som do Kleber Reis, imaginando que você está ouvindo Marlon Brando. Você ouviu o som do Silvano Barbosa, imaginando que tá ouvindo a voz de não sei quem. Do anão, É isso, ele mesmo. Você ouvir a minha voz e pensar que está ouvindo a voz do Alfalfa. Não sei. É bem importante, você pode ir lá. Percebeu que rolou uma questão de link com a infância dele. Foi. Exatamente. É o Alfalfa da turma, você percebeu, Tinha né? o cabelo assim, aqui, normal. Então você pode ir lá ouvir o Spotify, todos os episódios, e se esbaldar nesse conhecimento que todos os convidados deixaram com a gente aqui. E um ponto importante, a gente vai falar hoje, né, do Exijur, enfim, da parte de direito e tudo mais. Galera, não trate como cláusula pétrea quem te trata como medida provisória. Ele acabou de criar uma jurisprudência aqui agora. Sensacional, Ada, muito bom. Galera, hoje nós vamos falar sobre empreendedor Black Belt. Faixa Mas pra quem preta, não entendeu o link, a força a gente da fala resiliência. essa linguagem advocatícia Direito, aqui e tal, por que, Adalberto? Porque por conta disso que o Clebão tá falando, Porque apresentando o nosso convidado, e o convidado estamos com vai falar Vinícius. pra você aprender com isso, garoto. Estamos com Vinícius Marques, ele que é investidor, CEO da Exijur. Vini, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui com a gente. E antes de a gente entrar nesse tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória. Bom, valeu aí. Obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Eu assisti vários outros episódios. Só teve gente muito, com perdão da palavra, assim, foda aqui. E estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história e talvez inspirar outras pessoas aí com esse bichinho aí que me picou aí do empreendedorismo. É uma excelente oportunidade, né? Muito obrigado. Agora, vamos lá, falando um pouquinho, né, sobre a minha história, né? Cara, vou fazer um step back bem no passado. Eu, apesar da carcaça estar com bastante quilometragem rodada, tem 33 anos, mas eu comecei, eu acho que no empreendedorismo muito, muito cedo. Eu acho desde quando eu era criança, assim. Eu fui criado pela minha mãe, pela minha avó,
E logo aos 8, 9 anos de idade, eu vendia chup-chup e sorvete no campo de futebol. E aí, depois disso, eu sempre quis ter o meu próprio dinheiro. Então, eu via o problema lá no dia a dia lá dos meus amigos de infância, enfim. Cara, eu aprendi a soltar pipa. Eu fazia pipa e vendia pipa pros meus amigos. Eu entrei para fazer capoeira. Cara, eu aprendi a fazer lá os instrumentos, berimbau, eu vendia pros meus amigos também. Eu comprava uma bicicleta no ferro velho, reformava ela, vendia, pegava o dinheiro e comprava uma melhor, uma mais cara. Então, eu sempre tive um mindset empreendedor. Principalmente por não aceitar o condicionamento com o ambiente que eu vivi. Queria me forçar a ser condicionado a isso. E eu nunca aceitei. E eu acho que eu sou empreendedor desde quando eu me conheço por gente. E eu trouxe isso, eu acho, muito, principalmente da minha avó. Minha avó era muito empreendedora. Muito empreendedora. Ela fazia salgado para fora, rosca, quitanda, essas coisas todas. E eu aprendi, eu acho que isso muito com ela. Mas principalmente por também não ter tido a presença do meu pai e eu ter que dar meu jeito, dar meus pulos e resolver minhas coisas, né? E aí eu fui marceneiro também, até os 17 anos de idade. Eu tive minha carteira assinada a primeira vez com 14 anos, como marceneiro. E com 16 anos eu era um marceneiro já formado. Eu montei, por exemplo, 2 apartamentos completos em Belo Horizonte. Eu sou de Uberaba, interior de Minas, Triângulo Mineiro, com 16 anos. Levei para BH, montei e fiz tudo sozinho, né? Então, como marceneiro. Então, não era algo muito comum de se ver. Geralmente, alguém na minha idade, naquela época, era um ajudante. Nem podia cortar na máquina, por exemplo, né? Então, refletia muito o que eu sempre fiz em todas as coisas que eu me comprometi a fazer, que era dar o meu melhor, ser a minha melhor versão naquilo que eu me comprometi a fazer. Então, eu sempre fui muito competitivo. E aí, com 17 anos, saí do ensino médio, sempre estudei em escola pública e não sabia o que eu ia fazer. Falaram que informática dava dinheiro. Falei, e agora? Então tá, vou prestar o vestibular. Prestei o vestibular na Universidade Federal lá da minha cidade, lá de Uberaba, no IFTM. Passei em 11º lugar, caí lá de paraquedas. Que é uma faculdade muito boa, por sinal. Sem dúvida alguma, né? Era o antigo Cefet, hoje é o IFTM, tem 3 polos, o polo principal é Uberaba. E eu fiz parte da primeira turma que teve na área de tecnólogo. E aí, logo no primeiro semestre, eu tive muita dificuldade no começo, porque os professores, todo mundo nas primeiras aulas perguntava, todo mundo tem computador em casa. Lá na minha região tava saindo da internet de Alp, né, de escada para banda larga, e eu era o único que levantava a mão. Não tem computador em casa, nem nunca liguei um computador na minha vida. E aí, 6 meses depois, eu gostei demais daquilo, pedi demissão da marcenaria, eu fui trabalhar numa usina de cana-e-açúcar da minha região, como estágio, não remunerado na época, e foi meu primeiro all-in na minha vida, assim, né? E fiquei 1 ano no estágio, não fui efetivado, e aí tinha uma negociação, falei, se eu não for efetivado, eu não fico. Assim aconteceu, eu não fiquei, no outro dia eu já estava em outra empresa, fiquei 1 ano nessa empresa, fui convidado para me tornar sócio, não compartilhava dos valores, da cultura daquele lugar, eu falei, cara, não quero ficar. Pedi demissão de novo, saí com 19 anos, montei meu primeiro negócio. Foi assim que eu comecei na área da tecnologia. Foi bem, sim, de paraquedas, né? E no início, 2 anos depois que eu montei meu primeiro negócio, eu quebrei. Quebrei a empresa. Conhecemos essa história, né, Ada? Conhecemos essa história, é verdade. Pois é. Eu era muito bom tecnicamente naquilo que eu fazia, mas eu não tinha a mínima noção do que era fazer a gestão de uma empresa. Logicamente, naquela época, trabalhava com servidor, com cybersecurity na época também, quase nem se falava em Linux, com firewall, segurança, e eu me especializei nisso, em infraestrutura de dados, de redes também, indoor, outdoor, e aí acabei também vendendo muito equipamento naquela época, e tomei muito cheque sem fundo. Não tinha, mas a culpa foi de quem? Foi do cliente que te deu o cheque ou foi minha? Cara, foi minha. Foi minha porque eu não sabia o que era análise de crédito. Eu não fiz uma análise de crédito correta e acabei tomando como vulgo cheque voador, né? E naquela época eu fiquei devendo mais ou menos uns 60 mil reais. E a gente tá falando isso em meados de 2008, né? Então, equivalente aí umas 10, 12 vezes hoje esse valor, né? Quase R$1 milhão. Então, era muita grana na época, né? E eu falei, cara, e agora? Onde é que eu errei? O que eu fiz de errado nessa história, né? Eu vi que era a minha capacitação e as minhas habilidades enquanto empreendedor,
né, enquanto gestor, enquanto líder, né, empresário lá no meu próprio negócio. E aí eu fiz um rollback, né? Eu falei, não, deixa eu voltar agora, deixa eu estudar um pouquinho mais. Encontrei o Sebrae nessa época. Fiz todos os cursos do Sebrae, presencial, online, fiz tudo que tinha no Sebrae, inclusive o Empretec. O Empretec, para quem não sabe, é um curso global que trabalha as características do empreendedor de sucesso, ministrado aqui no Brasil pelo Sebrae. E foi um divisor de águas. Ali foram 7 dias, imersão, você vive aquilo e foi meu ponto de virada depois desse fracasso inicial da minha primeira empresa. Eu pivotei o negócio, mudei para a área de desenvolvimento de software, mais na parte de desenvolvimento do website, desenvolvi uma plataforma de e-commerce, um framework proprietário. Tem até cliente, até hoje, inclusive, utilizando essa plataforma. E fui muito para a área de desenvolvimento de software. E acabei mudando o negócio para uma software house. E foi assim que foi indo a jornada. Até chegar em 2015 para 2016, no que hoje é o Exijur. Cara, sensacional, vários insights. E uma coisa legal que você coloca, Vini, é você chamar essa responsabilidade para você, né? Porque é muito fácil culpar o meio, culpar o cenário macroeconômico, culpar o cliente que te passou o cheque sem fundo, né? E você trazer essa responsabilidade para você e, a partir disso, trazer a evolução e a melhoria, né, tua para os próximos negócios, trazendo isso como aprendizado. Mas aí você falou da Exijur. Conta para nossa audiência o que é a Exijur, né? Só respondendo um comentário aí da sua primeira pergunta, né? Eu acredito que cada um tem a vida que merece. A vida que cada um tem é fruto das escolhas que cada pessoa fez ao longo da sua vida. Nada mais do que isso. A gente nunca pode culpar o outro pelo resultado que a gente mesmo tem, né? Eu podia sentar e chorar e falar, quebrei porque me passaram a perna. Cara, teve um cliente nessa época, montei o escritório dela completo. Eu acho que só dela, eu acho que foi 15 mil reais na época. Cara, o primeiro cheque dela voltou. Eu fui lá, fui negociar e tal. Veja bem como é, né? Daqui 2 semanas vai dar certo. Voltei lá, o segundo cheque voltou, voltei lá. Tinha nada mais lá. Tinha nada. O escritório fechado, sumiu, pegou todos os equipamentos, foi embora. Cara, de quem foi a culpa? Eu poderia culpar ela, falar e me vitimizar diante disso, entendeu? Mas e aí? Eu ia mudar a minha história? Eu ia mudar? Eu poderia controlar essa situação? Não poderia. Eu só poderia controlar a mim mesmo. E essa autorresponsabilidade, ela exige que a gente foque naquilo que a gente pode controlar, quando muito é nós mesmos, né? Então, foi assim que eu vi todas as situações da minha vida, na minha carreira, até aqui. Agora, respondendo a sua pergunta do que finalmente aí, o que é Exijur. Eu preciso contar, antes do que é o Exijur, o porquê do Exijur. E o que acontece? Como eu disse, no início eu fui criado pela minha avó, pela minha mãe. E de uma origem humilde, não de pobreza, mas de falta de dinheiro. Porque eu acho que tem uma definição, acho que equivocada, da etimologia da palavra pobreza. Para mim, a palavra pobreza é uma pessoa que não é produtiva. Não tem a ver diretamente com dinheiro. Mas a gente não era pobre, a gente não tinha dinheiro. Apenas isso. E com meus 13 anos, a gente conseguiu comprar a casa própria. Eu acho que o primeiro sonho da minha família era que eu tivesse a carteira assinada e o segundo era a casa própria, né, na época, né? E a gente conseguiu. Eu comecei a trabalhar muito cedo, ajudava em casa, desde adolescente, pré-adolescente, com a ajuda da minha mãe, da minha avó. E 10 anos depois, o que acabou acontecendo? A gente descobriu que esse imóvel que a gente comprou com um contrato de gaveta, a incorporadora que vendeu esse imóvel para minha família vendeu o mesmo imóvel para várias outras pessoas diferentes. E aí você pode imaginar o desfecho final. Foi parar na justiça. Como tudo no Brasil é muito contencioso e judicializado. Foi inevitável. Obviamente, minha mãe contratou um advogado, para esse advogado patrocinar o processo na justiça. E esse advogado, em meados de 2015, ele perdeu um prazo, foi revel. Revel é o quê? Para quem está assistindo a gente aqui, revel é quando você não se manifesta e você tem uma presunção de culpa, vamos dizer assim. E o processo transitou em julgado. Transitar em julgado é quando não cabe mais nenhum tipo de recurso, vamos dizer assim. Numa linguagem bem simples de entendimento para todo mundo. E não avisou nada pra gente.
E aí a gente foi surpreendido com o oficial de justiça com uma ordem de despejo. Imagina só. Olha pra você ver a situação. Cara, ó, arrepia aqui. Imagina, o sentimento que ficou foi de ter o nosso sonho da vida inteira da nossa família roubado. Sequestrado naquela ocasião. E foi uma ocasião muito difícil, principalmente porque ela foi mais severa, porque em 2014 minha avó tinha acabado de falecer. Minha avó, com toda essa situação, enfim, ela teve um câncer. Com 10 dias que a gente descobriu que era câncer, ela veio a falecer. E um ano depois, minha mãe, minha irmã nessa época tinha 5 para 6 anos de idade, com oficial de justiça com uma ordem de despejo. Tinha acabado de perder minha avó foi o pilar assim da nossa família, e a gente viu também perdendo a casa que a gente morava há mais de 10 anos, já tinha pago quase 100%. Imagina só o que a gente passou, o sentimento que deu naquela situação. E não teve jeito. Eu peguei o processo, levei para o advogado da minha software house. Falou, olha, Vinícius, não tem muito o que fazer. O máximo vai habilitar um crédito no processo para vocês receberem de volta o que já foi pago, mas vocês vão ter que entregar o imóvel. E assim foi feito. A gente teve 2 dias, o oficial de justiça ainda foi camarada, deu mais 2 dias para a gente procurar um outro lugar e entregar efetivamente o imóvel. Eu fiquei inconformado com aquilo. Como que a gente chegou naquela situação? E aí foi onde que eu perguntei para o meu advogado, mas e aqui no seu escritório? Isso acontece também? Falou, olha, Vinícius, é muito complicado, porque a justiça, o sistema judiciário é muito burocrático, a tecnologia é muito incipiente, e a gente sofre muito com isso aqui. Eu falei, mas como é que você resolve esse problema aqui? Olha, a gente utiliza a famosa planilha do Word, acredite se quiser, até hoje, inclusive, tem muito advogado que usa tabela no Word para controlar prazo, controlar as audiências, as atividades do escritório. E post-it de papel e agenda de papel. A mesa dele lá abarrotada de papel lá em todas as áreas, arquivo morto, loucura mesmo. Eu falei, mas não tem nenhuma solução, software que resolve esse problema, Vinícius. A gente já tentou implementar, é muito burocrático e a gente não confia. E como a gente pensa muito no nosso cliente para não acontecer com eles o que aconteceu com você, a gente faz tudo na unha, manualmente falando. Eu falei, cara, não é possível. Não é possível. Aí eu fui pesquisar se realmente não tinha uma solução que resolvesse isso. E eu vi que, de fato, naquela época, não tinha nenhuma solução que fosse realmente confiável para resolver esse problema naquela época. E que várias outras pessoas passaram por aquilo que a minha família tinha passado. Não era uma situação isolada, assim, o que aconteceu comigo. Era uma questão recorrente, inclusive, em toda a estrutura do judiciário brasileiro. Falei, cara, eu não aceito isso. Eu fiquei inconformado com aquilo, eu falei, cara, eu vou criar uma solução e eu vou resolver esse problema. Eu vou fazer com que outras pessoas não passem por aquilo que a minha família passou. Foi assim que começou a Exijur. Sensacional. Que é uma plataforma de controle de processos. É uma plataforma que apoia a atividade do advogado na ponta, né? Não só facilitando o acesso à informação, mas ele também se conecta aos fóruns, aos trânsitos dos processos para que o advogado esteja sempre em linha com o que está acontecendo na outra ponta, né? Sim, exatamente. Na verdade, hoje, a Exijur, desde a concepção, foi de pensar em ser uma plataforma one-stop shop. Uma plataforma que pense o back-office da esteira de ponta a ponta, porque além de ser muito analógico, quando tem algum tipo de tecnologia implementada, geralmente ela faz só parte do processo. E isso acaba criando muito gaps de informação e abre muita brecha para risco de erro humano, principalmente. Então você pega um escritório, um departamento jurídico de uma empresa, utiliza lá 6, às vezes 10 soluções para fazer coisa muito específica. Então eu pensei numa solução que conectasse todas as etapas dentro de todo o back-office jurídico. Então hoje o Exijur é uma plataforma de orquestração ágil para demandas jurídicas, sejam elas contencioso ou consultivas. Contencioso, obviamente, está ali integrado com vários bots, crawlers, que a gente captura automaticamente as informações diretamente nos sistemas dos tribunais. Intimações, as movimentações processuais, diretamente. Vem para uma camada de inteligência artificial, de IA, que lê aquele conteúdo, contextualiza e fala para o advogado, olha, isso aqui é uma audiência para tal dia, essa movimentação aqui você não tem nada para fazer, é para outra parte. Ele entra no contexto do documento ainda? Exatamente. Hoje sim, foi algo que a gente avançou muito em 2020, que a gente participou do programa do Google Accelerator for Startups,
que a gente evoluiu muito o nosso algoritmo de machine learning, que captura o conteúdo, lê o conteúdo, contextualiza e gera uma esteira de prazo automatizada aí para o operador do direito, para eliminar essa atividade manual para o advogado concentrar naquilo que ele realmente estudou e é bom para fazer, que é focar nas pessoas e resolver os problemas dos clientes dele. Perfeito. Tem um ponto interessante aí, a gente falando nessa jornada de empreendedor, né, faixa preta aí do negócio, né, voltar um pouco lá, quando você conta a sua história. Pra faixa amarela. Vamos voltar ainda quando estava no início. Eu não cheguei a ser a faixa amarela, não. Quando você fala que você passou, tentou isso, tentou aquilo, aí saiu de uma empresa, foi para outra. É importante você deixar a sua visão, assim, porque quem está assistindo a gente, hoje a gente vê muito comum, né, a gente que empreende, que contrata pessoas, vê pessoas passarem pelos nossos negócios e tudo mais, às vezes tem um limiar muito próximo de ter um excesso de ansiedade, de às vezes a molecada mais nova, tudo, de querer as coisas muito rápido, que aconteça logo, e aí ele sai trocando, ele tenta aqui, não deu certo, vai para outro, com esse inconformismo do empreendedorismo. Porque às vezes, você olhando de fora, parece a mesma coisa. Aquele ansioso que tipo, ficou 3 meses, não virou diretor da empresa, já está indo para outro negócio. Do empreendedor que ele tem um inconformismo de onde ele de fato se sente bem, de onde de fato ele entende que ele é importante, que ele é resolvedor, que ele consegue mudar o jogo. Na sua visão isso, né? Pegando quem estiver assistindo a gente... Sim. De saber diferenciar isso, porque senão a pessoa usa a inquietude do empreendedorismo como desculpa por ele não ser persistente nas oportunidades, né? Só pedir uma outra coisa também, explicar o termo do Black Belt. Tá. Né? Porque muita gente aqui vai falar assim, por que eles estão falando de Black Belt, né? O cara tem uma orelha ali diferente, de repente ele luta jiu-jitsu, não sei, né? De onde vem a origem desse termo? Bom, vamos lá. Eu vou aproveitar, as duas perguntas, elas se conectam, tá? A resposta dessas duas perguntas, elas se conectam. Eu vou dizer por quê. Quando você está falando hoje, principalmente hoje em dia, né? Essa geração mais nova, eles confundem pressa com ser apressado. Você ter pressa, tá tudo certo. É você acelerar o processo. Você ser apressado é pular etapas do processo. São coisas ligeiramente diferentes, entendeu? E hoje essa geração, ela tá muito ansiosa porque ela quer pular as etapas do processo. E aí eu trago isso pro jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, sempre gostei de competir. Fui 2 vezes medalhista mundial de jiu-jitsu também, né? E já dei aula de jiu-jitsu, inclusive. E isso tá ligado diretamente, porque o jiu-jitsu você tem faixas, né? Então, no adulto, por exemplo, no jiu-jitsu você tem a faixa branca e dentro a faixa branca, a faixa azul, a faixa roxa, marrom e preta. Todo mundo acha que acaba na preta. A preta não é a última faixa no jiu-jitsu. Depois da faixa preta, tem várias outras faixas ainda. Tem faixa coral, você tem a faixa branca e vermelha e, por fim, a faixa vermelha. Só que para você chegar numa faixa coral, você tem que ter 31 anos de faixa preta. Para você, em cada uma das faixas coloridas que a gente fala, você tem o que chama de grau, que é a sua evolução dentro daquela faixa. Então, você precisa ter muita resiliência de chegar ali e no dia que você tá lá no sofá, seu cérebro com aquele gordo de 300 quilos falando para você, cara, você trabalhou tanto hoje, você tá cansado, vai amanhã. Hoje você não tá tão bem, mas de você governar sobre você mesmo, sobre esse gordo que fica lá no sofá, que quer te levar para trás, ele não quer que você gaste energia. Eu vou pedir para você, quando você fala desse jeito, não olhar tanto pro Kleber. A gente tá tentando... Bullying no Café com Segurança. Bullying! Só não vou falar que você tá pegando pesado, porque ele já tá fazendo isso. Show. Então, assim, isso tá diretamente ligado à capacidade de persistência e de resiliência. Né? Então, por exemplo, eu, na minha trajetória dentro do jiu-jitsu, eu tinha o sonho de ser medalhista mundial. E eu tinha um problema pessoal que, na academia, no treino, cara, eu era o famoso leão de treino. Chegava no dia da competição, cara, eu travava. A adrenalina subia, minha pressão caía, eu parecia um faixa branca lutando. Eu não dava conta de aplicar absolutamente nada daquilo que eu tinha treinado e que eu sabia que eu sabia. Entendeu? E aí foi a importância de eu ir entendendo os meus ciclos dentro de cada uma das faixas. E aí eu tinha um objetivo intermediário que era ser o faixa preta. E eu acabei esquecendo desse ciclo dentro de cada uma dessas faixas. E eu queria atropelar o processo.
E aí eu chegava diante de um campeonato, travava porque meu objetivo não estava ali. Meu objetivo estava em outro lugar. E eu não curtia o momento, eu não desfrutava o momento que eu estava naquela fase. Eu não curtia o meu processo. E aí quando a gente traz para essa questão da ansiedade hoje em dia, as pessoas estão muito assim, elas não querem curtir o processo. Elas querem pensar que, cara, eu li um artigo aqui na internet, 95% da informação a gente sabe que está na internet, gratuitamente falando, e ela acha que ela deve ser o CEO do negócio ali, por exemplo, entendeu? Ser promovido, triplicar a remuneração dela, o salário, enfim. Mas a gente sabe que não é assim. Na prática não é assim. Tudo que vale a pena na vida dá trabalho. Você precisa respeitar os ciclos, começar um ciclo e fechar o ciclo. E essa galera de hoje em dia, essa molecada de hoje em dia, eles não têm a paciência de desfrutar do processo, de aprender com o processo, de se tornar melhor com o processo. E eles acabam pulando muita etapa, entendeu? Cara, isso é muito louco, porque assim, não é a primeira vez que isso acontece aqui no café, ou nas conversas que a gente tem. Você falou agora há pouco, né, quando você se apresentou, né, eu já tô com uma quilometragem alta, já tenho 33, cara, eu tenho 46, cara, né? Não, fala a idade Há real. controvérsias. Ok, Maomé discorda. ok, 46. ok. Dizem que No você tem mínimo lembrança- X2. Não, no eu mínimo diria X2. 46 do segundo tempo. Né? Cada perna, tá bom, Silvano. De Dizem qualquer- que você tem parentesco com Continua. Matusalém. Exatamente. De Irmão mais qualquer, velho. é foda discordar disso. Matusalém é o caçula. De qualquer forma, é muito louco você ver. Eu tenho um deslocamento geracional, né? Muito forte, porque apesar de eu estar numa geração mais próxima dos meus pais, eu tenho uma mentalidade, um comportamento diferenciado e é muito complexo isso como um todo. Mas é muito legal ver essa questão, porque eu tenho esse mesmo inconformismo, né? Eu tenho essa mesma vontade de acelerar, entendeu? Mas faltou a informação e a cadência, muitas vezes, que as gerações mais novas têm. Todo excesso de informação, um monte de coisa. Mas é muito legal ver, quando acompanhar, você falou aquilo no começo, mas acompanhar o resto da tua fala, porque assim, vamos combinar. Com 33, você já fez um caminho muito longo, muito legal. Você já tem uma construção muito forte, sólida e muito bacana, né? O falhar, o quebrar, faz parte do processo, tá tudo certo. Mas ele chegou lá rápido. Não, mas a intensidade de cada uma das etapas é que acho que conta muito. O que você tirou de cada uma das etapas conta muito. O tempo que eu levo para reagir a cada coisa que acontece conta muito. Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal. Porque a forma como eu, por exemplo, eu reconheço facilmente, olhando para o meu passado, a letargia que eu tive em vários momentos, né, de entender, de reagir, e que está muito mais ligado a uma geração anterior. Né? Ah, não, mas eu quero acelerar, que está muito mais ligado a uma geração mais atual. Então, isso é muito legal ver, porque não é o tempo que conta. Porque quando você olha um Davi Braga, como é que você vai justificar aquilo? Né? Não é só o pai, já passou disso faz muito tempo. Né? Então, isso que você colocou, acho que é muito importante as pessoas entenderem. Não pular etapas. Independente se a fase, que antigamente durava 5 anos, agora dura 1 ano, e você vai fazer em 6 meses, ela tem que ser vivida por completo. Sem dúvida alguma. Quando você deixa fases inacabadas, você acaba carregando isso ao longo da sua vida. Porque quando você muda de rota sem fechar o ciclo, você deixa o aprendizado em aberto e você acaba não trilhando um caminho que você se sente grato por aquilo que você passou. Por mais que talvez, por exemplo, na minha primeira empresa, que eu abri com 19 anos de idade, por exemplo, né? E em um momento eu vi, cara, não deu certo, eu preciso mudar. Mas eu precisava fechar um ciclo, tirar um aprendizado daquilo, para começar um novo ciclo, compreende? Então, a gente começar as coisas e encerrar não quer dizer que a gente vai insistir naquilo, porque o cúmulo da loucura é você continuar fazendo as coisas da mesma forma e esperar um resultado diferente. A gente tem que testar coisas novas, tem que arriscar coisas novas. E a gente vive numa sociedade hoje que ela prega muito que você não pode errar. Você tem que ter sucesso. O que é o sucesso? A gente tem a reserva mental das palavras, que ela nem sempre ela tá ligada à etimologia da essência daquela palavra. Se você perguntar o que é sucesso para 100 pessoas diferentes, você vai ter 100 definições diferentes de sucesso. Então, o sucesso ele é muito subjetivo ao contexto de vida e à reserva mental que cada pessoa faz para aquela palavra, entendeu? Só que não muda os fatos.
Então, quando você não fecha esse ciclo, você vai ficar carregando correntes. Você vai ficar com lacunas em aberto e aquilo vai te pesar e te impedir que você viva plenamente a próxima fase. Então, você começa, recomeça, você entra num loop infinito e aquilo nunca se acaba. E aquilo você não sai do lugar, entendeu? A falta do aprendizado anterior te leva a continuar Exato. falhando naquele mesmo ponto e assim por Exatamente. diante. E é o que o Exatamente. Vini coloca, né? Arriscar, errar, aprender e evoluir. Né? E aprender, aí eu colocaria nessa equação uma mudança ligeiramente, mas que ela é muito sutil, mas que ela é muito importante, aprender rápido. Errar, aprender rápido, testar e continuar. E voltar nesse ciclo continuamente, entendeu? Numa analogia, por exemplo, no jiu-jitsu, né? O que aconteceu? Onde que foi a minha virada de chave que eu consegui superar a barreira de quando eu chegava para lutar e eu não consegui, num campeonato, sabia que eu tinha treinado, fiz a preparação, estava treinando bem e tal, e chegava no campeonato e não conseguia. Eu lembro como se fosse hoje. Foi na Copa do Mundo em Belo Horizonte. Tava na faixa marrom. Eu fui lutar e no dia que eu fui lutar, a gente tava... Foi meu professor Moisés e tal, e chegando perto do ginásio, a caminhonete que a gente tava travou. E aí fomos lá, abriu o capô, e eu peguei e fui olhar alguma coisa lá no capô do que era, e encostei a mão onde que não devia, tava muito quente, arrancou a metade do meu dedo. Queimou, que deu queimadura de 3º grau. E aí meu cérebro falando pra mim, me pregando na peça. Tá vendo? Você não devia estar aqui, você não ia ganhar a mesa, agora você não vai lutar. Era meu cérebro falando isso pra mim. E aí eu falei pro meu professor, agora eu não vou lutar mais, né? Aí ele falou, não, você vai lutar sim. Não, mas como que eu vou lutar? Olha aqui meu dedo, como é que tá? Eu não consegui nem pegar no kimono do meu adversário. Ele falou, não, você vai lutar. Marrei um esparadrapo no dedo e fui lutar. E na minha categoria, não tinha atleta na minha categoria de peso nesse campeonato. E aí eu poderia medalhar sem lutar, mas eu não queria medalha. Eu queria superar os meus limites e desbloquear aquilo que me travava de lutar bem. Era isso que eu queria fazer. E antes da medalha, né? E aí o que acabou acontecendo? Eu fui lutar na primeira luta, tomei um pau. Daquele jeito. Como era nas outras lutas. Mas você estava lutando uma categoria maior. Era uma categoria de peso acima do que a minha, né? Eu lutava de meio pesado, eu entrei na categoria de pesado, que era até 94 quilos. 93,900, 94 quilos. E eu lutava até 88,300. E como não tinha atleta na minha categoria, eu me inscrevi na categoria de cima porque eu queria lutar. Eu não queria medalha, eu queria ir lá e lutar, né? E aí fui lutar. Tomei um pau na primeira luta, perdi pra caralho, perdi feio. E dependendo da federação, tem regras diferentes. Nessa federação, como deu a chave de 3 e eu perdi na primeira luta, eu ia voltar para lutar de novo. Eu não sabia. E eu perdi a primeira luta. Eu fui lá para a área lá de aquecimento, lá no vestiário e tal. Eu sentei no chão, comecei a chorar igual uma criança. E falar, meu professor foi lá, mas o que foi que você tá chorando? Eu falei, eu não quero saber de jiu-jitsu mais, eu não vou lutar isso aqui mais, eu não nasci pra isso, eu não dou conta, eu não quero nunca mais saber de jiu-jitsu, eu nunca mais vou fazer isso. Chorando, copiosamente. E aí ele falou, não, eu vi, você se preparou, você vai voltar pra lutar. Eu falei, não, mas acabou, já perdi. Não, você vai ter outra luta. Aí eu, mas como assim? Não, é porque vai ter outra luta se o seu adversário que ganhou de você ganhar do próximo, você luta de novo. Eu falei, não vou lutar, não quero saber mais disso, não. E ele falou, não, você vai lutar e tal, você veio até aqui, você tem outra luta, você vai lutar. Aí eu falei, tá, então tá bom, minha pressão tinha caído, ele trouxe uma água com sal pra mim, minha adrenalina subia tão alto que minha pressão caía, eu ficava pálido e tal. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu não queria lutar de novo. Ele falou, você vai lutar porque eu acredito em você. Cara, hoje eu vejo, naquela época eu não entendi, mas o eu acredito em você foi a chave que me destravou naquele dia. Porque eu não sabia por que eu queria ganhar, por que eu queria provar alguma coisa pra alguém ou pra mim mesmo. Agora, o eu acredito em você dele me destravou. Eu voltei pra lutar, lutei uma segunda luta, ganhei. Foi uma das melhores lutas que eu fiz. Finalizei essa luta num triângulo, que é uma técnica que tem dentro do jiu-jitsu. E fui pra final com um cara que ganhou de mim na primeira luta. Voltei pra lutar de novo com ele. E foi uma guerra a final.
Foi uma guerra mesmo, porque eu consegui destravar aquilo me destravou. Eu consegui lutar muito bem nesse dia. E eu acabei perdendo a final, mas foi uma final que o ginásio inteiro parou para assistir. Eu perdi por uma vantagem essa final, ficou 2-2 e uma vantagem, porque eu queria muito aquilo, e eu fui pra cima do meu adversário, ele me deu tapa na cara, tomou punição, foi literalmente uma guerra, e aquilo me destravou. Todos os outros campeonatos depois que eu participei eu medalhei. Todos os outros que eu participei eu peguei um pódio, entendeu? Então, eu respeitei o meu processo e não desisti antes da hora, mas foi muito importante ter alguém que acreditava em mim. E aí eu entendo que aquilo me destravou porque eu queria provar alguma coisa pra alguém. E como não tinha ninguém que acreditava em mim, aquilo me bloqueava. Era meu cérebro falando, não tem ninguém aqui pra você provar nada, ninguém aqui acredita em você. E aí eu trago isso desde lá da minha infância, era algo que eu carregava da minha infância. Porque como eu cresci sem pai, meus tios, por exemplo, não deixavam meus primos brincar comigo. Porque eu não era uma boa influência, não era uma boa companhia pra eles, porque era o filho da mãe solteira, da lavadeira de roupa, minha avó também era lavadeira, passadeira de roupa, e eu era um marginal, não ia ser ninguém na vida. Entendeu? E aí aquilo ficou em mim. E aí eu entendi que era um bloqueio da minha infância, que as pessoas não acreditavam em mim. A hora que ele falou, eu acredito em você, que ele me destravou, eu disputei todos os campeonatos. E aí eu acessei isso e trouxe todas essas skills da resiliência, da disciplina, da dedicação, da persistência e da capacidade de transformação para a área do empreendedorismo. E foi isso que me fez acordar todas as manhãs e renovar o meu propósito todos os dias, entendeu? Então tá diretamente ligado à disciplina, à minha experiência com o jiu-jitsu, com o esporte, com a arte marcial, com a filosofia, porque o jiu-jitsu é um estilo de vida e o empreendedorismo também. O empreendedorismo é um estilo de vida, entendeu? E as duas coisas estão diretamente conectadas. Sensacional. E aí, pegando esse gancho, o quanto que hoje, tanto com um cara que está envolvido no mundo de startups, então pensando no negócio, mas também pensando no desenvolvimento profissional das pessoas, aí como executivos, como as pessoas como seres humanos. A importância e como extrair, se conectar com mentores, mentoria. Olha, eu posso te falar que, sem dúvida alguma, sem nenhuma dúvida, o que me fez aprender foi me conectar com as pessoas certas. Então, você comentou, né? A pessoa certa. Meus sócios hoje dentro do negócio, que são executivos, que trabalham dentro da operação também, os investidores, mentores, né? Isso foi fundamental para que eu pudesse aprender com eles também. E aí você precisa ter uma humildade intelectual muito grande, entendeu? Porque, às vezes, a gente, como empreendedor, a gente pode cometer o erro de ser muito teimoso, de não ouvir, e você acaba errando. E aí, naturalmente, você precisa aprender com o seu próprio erro. Mas não é uma verdade absoluta. Melhor do que aprender com o próprio erro é aprender com o erro dos outros, né? Então, conectar com quem sabe mais, você sempre ser o que sabe menos da mesa, na maioria das mesas que você senta, é muito importante. Porque você sempre vai estar absorvendo. Só que você tem que ter humildade para isso, entendeu? Então, isso foi, assim, fundamental. De encontrar nas pessoas que tivessem o give back de outros empreendedores, mentores. Fiz parte aí, agora a gente passou de uma mentoria da Endeavor, da SkyUp da Endeavor no ano passado, entendeu? Junto com a EasyJur. E de mentores que estão lá fazendo um give back. E se conectar com essas pessoas foi um fator decisivo que eu pudesse aprender e aplicar isso dentro do negócio e fazer a empresa crescer. Bom, a gente falou de investimentos. Espera aí, Cristian Visval, que a gente falou sobre investimentos. O Vini também é investidor. A gente não pode deixar de falar do Pool CT Segurança na Bossa Nova Investimentos. Ada, o que é o tal do Pool CT Segurança? Muito bom, Clebão. Bom, o CT Segurança, o maior hub de comunicação do segmento de segurança, se une à Bossa Nova, que é a venture capital mais ativa da América Latina, chegando em 1.000 startups investidas para buscar investir em startups do nosso segmento, isso, mercado de segurança. Então, startups que resolvam dores do segmento de segurança, que desenvolvam soluções, que buscam soluções de proteção perimetral, alarme, vídeo monitoramento, controle de acesso, IoT, Smart City, cloud, proteção de dados. Queremos investir na sua startup. Então, você vai agora
em bossinvest.com/ct-segurança. Lá tem toda a tese de investimentos e você também tem o campo para aplicar a sua startup para ser analisada pelo time da Boss e depois poder ir para o comitê de investimentos para ouvir o seu pitch, você falar para a gente da sua história, da sua empresa, do que você faz, qual a dor que você resolve, e o nosso segmento está cheio de dor para ser resolvido, então queremos muitas startups, buscamos investir 10 a 15 startups, cheques de 150 a 500 mil reais, queremos fazer o nosso segmento de segurança ficar mais visível para investidores, para outros mercados, e quanto é importante o nosso segmento, como nós somos sim essenciais. Então, hashtag faz o hashtag, Cris. Aí. Então vai lá, bossinvest.com/ct-segurança. Fala, Cris. Vini, cara, que história de vida fantástica, né? E ainda tão novo, né? Mas baita insights animais, baita história, realmente inspirador. Até ouvir você falando. E assim, em um dos momentos que você coloca, assim, surgiu a empresa em baita dor, sabe? Assim, coração quebrado, assim. Realmente, o falecimento da família, perder o imóvel que foi pago durante todos os anos, tudo aconteceu ao mesmo tempo, e aí a ideia de, cara, tive uma ideia de negócio. Tem uma oportunidade de negócio aí. E aí, quais são os próximos passos? Porque, assim, tem a parte de construir a plataforma para fazer isso acontecer, ver os especialistas, a cabeça para fazer isso acontecer. Como foi essa etapa, esse passo a passo para você? Cara, foi, sem dúvida, né? Foi uma situação muito inóspita da minha vida, né? Algo muito complicado. Eu podia sentar e chorar e ver a vida passar, ou chorar no banho, lava já ali e volta pro game, entendeu? E aí o início foi assim, cara, de pensar além do meu próprio problema. Pensar além do que eu tinha passado e de ver que eu estava resolvendo um problema para outras pessoas também. Tinha um propósito que vai muito além de mim mesmo, né? Então, nos meus outros negócios antes, a Software House na época estava indo bem e tal, a primeira empresa não deu muito certo, mas a primeira empresa, por exemplo, por que eu acho que ela não deu muito certo? Porque eu queria ser rico. Eu queria dinheiro, entendeu? Cara, não deu certo. Aí a Software House foi e tal, mas passou uma crise, enfim, eu tava indo bem. Mas, cara, era um negócio tradicional, era uma Software House, nada além do que isso, pagava os boletos no final do mês. E eu também queria o quê? Cara, queria dinheiro, queria ser rico, queria ser bem sucedido, famoso e tal. E aí, quando eu fiz o negócio da EasyJur, que deu certo, a minha motivação não era mais o dinheiro. A minha motivação era outras pessoas, era um propósito que ia muito além de mim mesmo e do que eu tinha passado. E aí esse início, entendeu? Meu background era tecnologia, então eu que codei a primeira versão da ferramenta, da solução, que hoje, até hoje, inclusive, é o framework próprio que eu desenvolvi na unha naquela época, né? A gente está até mudando agora a arquitetura da solução e tal, para algo bem mais robusto do que a gente fez, mas muitos anos veio do que eu fiz naquela época. E eu era técnico. E eu também tinha empresa. Simplesmente eu comecei. Só que chegou num certo ponto que eu tinha que tocar os jobs dentro da Software House e, ao mesmo tempo, eu tinha que tocar também esse desenvolvimento. E aí, com 3 meses, eu soltei uma versão para o mercado usar, os advogados lá da minha cidade usarem, sem pagar absolutamente nada. Só para aprender com eles. Que é um método de Lean Startup, né? Então, às vezes você fica lá 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos desenvolvendo um produto, a hora que você vai para o mercado, não tem nada a ver mais com o mercado, entendeu? Você vai ver que destoa completamente. Então, é desenvolver rápido e testar rápido para validar aquela hipótese. Então, eu tinha um problema, eu não sabia se realmente era o que eu estava fazendo era uma solução minimamente viável, que é o conceito de MVP. Soltei, os advogados começaram a utilizar, começou a ter engajamento, feedback, fui evoluindo no desenvolvimento. E aí, 1 ano depois, do primeiro dia que eu tive o problema, que a gente foi despejado lá, que eu comecei tudo isso, eu fechei um primeiro contrato com a AB de Minas, para lançar a plataforma gratuita para todos os advogados de Minas Gerais. Com 30 dias que eu tinha feito esse lançamento, tinha 5 mil advogados usando. Aí eu finalizei todos os jobs na Software House e passei a me dedicar exclusivamente ao negócio em meados de 2016. Aí a partir dali foi onde que eu comecei a criar um time mais robusto e direcionar para trazer as pessoas que seriam
naquela ocasião, a partir de 2018, a base dos nossos executivos, nosso time de C-Level hoje, entendeu? Então, assim, principal questão, testar, validar, você não ter medo de escutar o que o seu potencial usuário tem para te falar. Porque se você for apaixonado pela solução, tiver essa vaidade ali com a solução, cara, não adianta, você vai querer vender algo para um problema que não existe. Então você tem que ser apaixonado pelo problema. E ser apaixonado pelo problema está muito ligado a você ter um propósito, que é ser algo muito maior do que você mesmo. E foi isso que eu criei lá no EasyJur e começou dessa maneira. Então, respondendo aí um pouquinho a sua pergunta de como que começou o negócio e os meus primeiros passos. Ô Vini, qual que é o tamanho da equipe hoje? Olha, hoje a gente está com 60 pessoas e crescendo e contratando 25 vagas em aberta, deve chegar aí a 100, 120 pessoas até o final do ano que vem. Sensacional. E a gente fala Isso muito diretamente, hoje... tá? Indiretamente tem mais umas 30 pessoas. Muito show. E a gente fala muito hoje sobre a questão da cultura. Estivemos com a Luiz Helena Trajano, né? Sim, na Semana da Inovação. Na Semana da Inovação. E tem uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse conosco e que está, por exemplo, lá na Magalu, que são os inegociáveis. O que é inegociável para o Vini e para a EasyJur? Olha, essa questão da cultura, ela é uma condição sine qua non, eu acho, para qualquer empresa que queira ter sucesso. Um dos principais motivos de empresas e principalmente startups não darem certo é conflito entre os sócios. Principalmente conflito de interesse, falta de alinhamento de expectativa, sobretudo alinhamento de princípios e valores inegociáveis. Tem time de vida, tem outras coisas, mas é sobretudo isso, né? E a cultura, os pilares que sustentam a cultura de um negócio, elas vêm, a princípio, dos valores dos sócios, dos fundadores do negócio. E como eu venho do jiu-jitsu, trouxe essa filosofia do jiu-jitsu que tem uma questão de respeito, de aprendizado contínuo, né, de transparência, né, de você... a hora que você chega ali no tatame, você vê ali um faixa preta, um faixa coral, alguém... Cara, você admira aquela pessoa que tá ali, porque você sabe, cara, o que aquela pessoa percorreu para estar ali, ela não tá ali à toa. Né? E aí, a hora que eu trouxe isso para dentro do negócio, os pilares dentro da EasyJur é a transparência. Tipo, eu não aceito bolada nas costas. E eu já deixo isso muito claro. O que é bolada nas costas hoje lá, numa definição, num exemplo, cara? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade de definir, de julgar uma situação que ela fere ou não algum princípio, algum valor. Por exemplo, você está vendo alguém fazendo alguma coisa que, na sua opinião, errada. Não importa quem seja. Se você é um gestor, se você é um estagiário, não importa. Não importa, absolutamente não importa. Você tem a obrigação de ir lá e falar com aquela pessoa. Primeira pessoa que você tem que falar é com ela. Por quê? Tá todo mundo no mesmo barco. Você tá vendo alguém fazer um furo no barco? Cara, vai lá e fala pra aquela pessoa. Ó, cara, você tá furando o barco, bicho. Aqui, esse caminho aqui não vai dar bom, não. Você deu uma oportunidade pra pessoa saber o que você pensa sobre aquilo e ela te tomar atitude e mudar ou não a rota do que ela está fazendo. Então esse é um dos valores que a gente tem lá no nosso manifesto. Todo mundo tem a obrigação de falar. A transparência é um desses valores, tá? O outro valor é o aprendizado contínuo. Uma coisa também que eu trouxe do jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial que as técnicas dela, ela é infinita. Ela tem é infinito a quantidade, né, de combinação de técnicas e evolução do jiu-jitsu. Então o jiu-jitsu veio de algumas gerações que quando ele começou, todo mundo queria saber o que era o jiu-jitsu, porque ele era uma técnica que ela, contra todas as artes marciais na época, ela era muito eficiente. E todo mundo queria saber o que tinha no jiu-jitsu. E de lá para cá o jiu-jitsu foi evoluindo muito. E daqui para 1000 anos, o jiu-jitsu vai continuar evoluindo mais ainda, entendeu? E quando a gente traz isso para dentro do negócio, a gente trabalha sempre com melhoria contínua. E aí muita gente me pergunta, tá, EasyJur tá um sucesso, o que pode matar a EasyJur? Deixar de ouvir o nosso cliente, de melhorar alguma coisa todos os dias. E para a gente melhorar o negócio, tem que melhorar quem primeiro? As pessoas. E aí é onde que volta um pouquinho com o que a gente falou, com a ansiedade da geração de hoje em dia e o medo de errar, né? Então, numa startup, se você tiver medo de errar e isso te paralisar, cara, você não vai sair do lugar.
você vai morrer rápido, entendeu? E aí, como é que a gente traz para dentro de uma startup uma cultura que ela incentiva o erro e o aprendizado rápido? Até porque você pega muita gente que veio de outras empresas mais arcaicas, mais quadradas, né, que tem alguns vícios, algumas limitações que as instituições colocam mesmo, né? E ela chega lá para trabalhar com você, às vezes vê muita liberdade, vê muita possibilidade e não sabe nem lidar com isso. Tem uma dificuldade de lidar com isso. Por quê? Por exemplo, quando a gente vai hoje num cliente que é um departamento jurídico implantar uma solução, esse cara, esse profissional que está no departamento jurídico, qual que é o principal medo na hora de trocar um sistema ou implantar um sistema? De não dar certo e ele ser mandado embora. E aí você vai para grandes corporações, o principal medo das pessoas é de ser mandado embora. Você não tem segurança para poder ter um ambiente de divergência cognitiva. E isso está diretamente ligado à capacidade da empresa de ter uma cultura que promova segurança psicológica para que incentive a divergência cognitiva. Então, isso é algo hoje que é uma condição intrínseca dentro da Exijur, que todo mundo tem a possibilidade, tem voz para falar o que está pensando, para poder criar ali uma divergência que seja colaborativa, mas que seja construtiva, não só uma oposição por oposição. Compreende? E aí, a hora que você cria uma atmosfera dessa maneira, as pessoas têm a segurança que ela vai cometer um erro, ela não vai ser mandada embora. E ela vai aprender com isso, e a gente fala, se você não está errando, você está muito devagar. Você está muito lento. Tem que ir mais rápido, tem que acelerar para que você erre e aprenda rápido com isso. Então, lá na Exijur, a gente incentiva o erro. Ah, Vini, mas você quer que as pessoas façam tudo errado? Não. A gente entende que cada vez que a gente comete um erro novo, a gente está mais perto de ter um acerto. E isso é o que promove a capacidade, a segurança das pessoas de colocar a personalidade delas naquilo que elas se propõem a fazer. A gente esquece a quantidade de coisas que a gente acha que é errado, que na verdade é um acerto que a gente não sabe. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Às vezes, o seu acerto, ele tá 2 erros para frente. Sensacional. Doido, mas é isso, né? Galera, estamos chegando no finalzinho do nosso episódio de número 478. Mas a gente não pode encerrar Muito sem bom, uma muito mensagem final aqui do Sensacional. Vini. Eu queria pegar uma frase que você fala. Ou você é parte da solução, ou é parte do problema. Uma mensagem final para nossa audiência, Vini. Cara, uma mensagem final, vou falar aqui. Galera, quem tá aqui, que é empreendedor, ou quer empreender, ou quem trabalha dentro de uma empresa, tem o intraempreendedorismo também, né? O que eu poderia falar com a minha experiência até aqui, nessa jornada empreendedora, é que se você não está disposto a passar a pressão, a alta temperatura e a dor do processo, sem dúvida alguma, você não vai suportar a responsabilidade do sucesso. É isso. Christian Visval, tem uma pergunta tua no finalzinho do episódio. Quem quiser entrar em contato com a Exijur, saber mais sobre o seu trabalho, faz como? E só antes de você falar, gente, não sei se vocês sabem, mas na verdade a gente evoluiu aqui também, né? Com a ajuda do Vini. Na verdade, isso aqui é um bot, não é o Christian de verdade. Boa! É só um bot. Só deu play ali. A gente aciona, né? Então ele foi programado para escutar. É inteligência artificial. Exatamente, Ali, a gente fala uma coisa e já sabe o que responder. Do episódio. Desinteligência artificial. Quem quiser entrar em contato com a Exijur, saber mais, faz como? Vamos lá, ó. Quem quiser entrar em contato, exijur.com, tá? O nosso site lá da empresa, da startup. Lá tem o nosso formulário Fale Conosco também. Tem lá o trial, quem quiser testar a solução também, seja um escritório de advocacia, um departamento jurídico de empresas, né? Tem lá, você pode degustar a ferramenta, a versão completa dela, sem medo de ser feliz. Tá? E tem o meu site também, vinimarquesoficial.com.br. Lá eu conto um pouquinho da minha história também. Quem quiser entrar em contato, eu também faço um give back. Tem um grupo de mentorias totalmente gratuita para ajudar o empreendedor que está aí nesse processo também, que pode confiar na gente aí um pouquinho aí para a gente poder ajudá-lo a superar os desafios aí do caminho. Sensacional, Vini. Mais uma vez, Show. obrigado pela tua participação, contribuição. Você também tem compartilhado isso nas redes sociais, né? Esse giveback é absolutamente sensacional. Parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Valeu! E assim encerramos, galera, o nosso episódio. Qual que é o episódio mesmo, Oda?
Hoje foi o 478º. Da nossa terceira temporada do Café com Segurança. Valeu! pessoal. Valeu! Maravilha.